Através das minhas lives, com bastante frequência, as pessoas têm me perguntado sobre o que é o vácuo quântico. De fato, este é um assunto que parece despertar um grande interesse nas pessoas. Por isso, eu decidi publicar um vídeo aqui no YouTube falando sobre este assunto, que é este vídeo de hoje. Um jeito bom de explicar o que é o vácuo quântico é começar pelo início de tudo. Começar pelo início do universo. E logo você vai entender o porquê disso. Os físicos que trabalham com física de partículas acham que tudo teve início com o surgimento de partículas primordiais. Mas, com o surgimento da teoria das cordas, agora os físicos cogitam que tudo teve início com o surgimento de cordas vibrantes. A teoria das cordas, na verdade, é uma teoria das vibrações primordiais. Eis um pequeno resumo. No primeiro momento, após o Big Bang, existia uma vibração primordial, num ambiente ainda quase pré-cósmico. No seu primeiro instante de existência, menor que o tempo de Planck, que é de 10 na menos 42 de um segundo, essa vibração primordial era estacionária. E isso deu origem a uma energia primordial quase infinita. Pois essa vibração acontecia num espaço extremamente confinado, menor que o espaço de Planck. Então, o universo começou a se expandir violentamente, conforme a teoria da expansão inflacionária desenvolvida pelo físico norte-americano Alan Guth. Por causa dessa expansão violenta, aquela vibração primordial, estacionária, se pôs em movimento, transformando-se numa onda. Onda é uma vibração em movimento. Essa vibração em forma de onda preencheu todo o espaço-tempo, recém-criado pelo Big Bang. Isso até um tempo que tem o valor de 10 na menos 35 de um segundo, depois do Big Bang. Um tempo brevíssimo. Mesmo assim, esse brevíssimo tempo de duração da expansão inflacionária foi o suficiente para produzir no espaço-tempo uma espécie de turbulência, um processo que deu origem ao surgimento de partículas primordiais, como os quarks e os elétrons, por exemplo. Porém, junto com essas partículas primordiais que surgiram por ocasião da inflação, da expansão inflacionária, surgiram também antipartículas, junto com as partículas, que são partículas com cargas contrárias. As cargas das partículas que hoje compõem o universo. Você entendeu? O que é importante que você compreenda é que, primeiro, surge uma vibração primordial, produzindo uma energia primordial. Em seguida, surgem as partículas. Partículas de matéria e partículas de antimatéria. É aqui agora que o vácuo quântico entra na história. Veja,
Para cada partícula de matéria, existia uma antipartícula, que é a antimatéria. Essas partículas, elas têm energias contrárias. E quando elas se encontram, elas se aniquilam mutuamente, desaparecendo, transformando-se em energia altíssima, em fótons virtuais. Até hoje continua sendo um mistério como foi possível as partículas de matéria hoje existentes não serem todas elas aniquiladas quando elas surgiram junto com as suas antipartículas. Porque elas deveriam ser aniquiladas. Pois, teoricamente, tanto as partículas de matéria quanto as partículas de antimatéria deveriam se destruir mutuamente. Então o universo não poderia ter surgido, porque já teria desaparecido. Já no início. Como eu disse, isso ainda continua sendo um mistério. Porém, quando os físicos estudam o fundamento essencial do universo, quando os físicos estudam uma parte muito pequena do universo, uma parte quase do tamanho de um ponto, o formalismo da física revela algo fantástico. Vejamos, a física quântica revela que lá no fundão da sua essência microscópica, o universo revela a presença de uma energia infinita. Na sua essência, lá na sua micro-realidade, existe uma energia infinita. Essa região microscópica, cheia de infinita energia, é precisamente isso que os físicos chamam de vácuo quântico. E se você achar que isso seja impossível, você terá toda a razão para pensar assim. Afinal, se essa história de vácuo quântico fosse verdade, por causa do conflito entre matéria e antimatéria, o universo já teria se aniquilado e desaparecido há muito tempo, já lá no início do seu surgimento. Parece que tem um paradoxo aí. Mas não se estresse, relaxe. Existe uma explicação. Veja, lá no vácuo quântico, nesse âmbito de energia infinita, as partículas e as antipartículas, a matéria e a antimatéria, elas se encontram, então se aniquilam, ambas se transformando em energia, em fótons virtuais altamente energéticos. Nesse exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, matéria e antimatéria continuam se aniquilando e, consequentemente, continuam produzindo uma energia quase infinita lá no tal do vácuo quântico. Só que tem o seguinte: esses encontros entre partícula e antipartícula duram um tempo muito curto. Um tempo menor do que o tempo de Planck. Este é o segredo. É um quase nada. Toda essa colisão, todo esse aniquilamento de energia é dentro de um átomo de tempo menor que o tempo de Planck. E tudo que tem a duração do tempo de Planck não existe na realidade material. Não existe na nossa realidade. Tudo que acontece dentro de um tempo muito pequeno, menor do que o tempo de Planck, é invisível para nós, que é o caso do vácuo quântico. O vácuo quântico existe fora da dimensão da realidade do universo físico. E por isso, o universo não desaparece. Você entendeu? Veja, toda partícula existe dentro de um campo quântico.
segundo a teoria quântica de campo. Esse campo quântico, ele é preenchido por partículas virtuais, que os físicos chamam de bósons. São essas partículas virtuais, esses bósons, que fazem uma partícula interagir com as outras partículas. Vamos utilizar como exemplo um elétron. Se nós reduzirmos o tamanho de um elétron, os bósons que estão no seu campo quântico, eles vão se agitar ao lado desse elétron. Quanto mais nós reduzirmos o tamanho do elétron, mais agitados ficam os bósons ao seu redor, formando uma nuvem de bósons, como se fossem abelhas ao redor da colmeia. Nessa sua agitação, o bóson virtual se manifesta como uma partícula, como se fosse real, uma partícula física, junto ao elétron, nesta nuvem. Mas, como o elétron está sozinho, e não existe um outro elétron com o qual ele possa interagir, esse bóson fica sem o que fazer. Então ele volta para o campo quântico do elétron, lá de onde ele havia saído. Porque a função do bóson é transportar a força que faz a interação entre duas partículas. Como só se trata de uma partícula, ele não faz essa interação. Por isso que ele fica se agitando em torno da partícula, como se procurando uma outra partícula para transportar a força eletromagnética. E assim fica o bóson, nesse vai e vem, saindo do campo quântico e retornando para ele, formando uma nuvem de bósons ao redor do elétron. E quanto menor fica o elétron, quanto mais nós reduzirmos a partícula, mais intensa é a agitação dessa nuvem, ficando cada vez mais energética em torno da partícula. Se nós pudéssemos ver o que acontece ao redor de uma partícula, com o seu tamanho muito reduzido, nós veríamos esta nuvem de energia, feita com partículas virtuais. Essa agitação das partículas virtuais, que no caso do elétron são fótons virtuais, pois o fóton é o bóson do campo quântico eletromagnético. O ponto final da diminuição do elétron é a dimensão de Planck, que é o menor tamanho possível. Nada pode existir no nosso universo que seja menor do que a dimensão de Planck. 10 na menos 33 de 1 centímetro. Não dá mais para reduzir além da dimensão de Planck. E você sabe o que acontece quando esse tamanho é atingido? Quando nós reduzimos uma partícula até o tamanho da dimensão de Planck? Sabe o que acontece? A partícula passa a existir no vácuo quântico, desaparecendo do universo físico. Esse é o tal do vácuo quântico. O vácuo quântico é uma espécie de infraestrutura energética da realidade cósmica onde nós existimos. O vácuo quântico é como um mar de energia sobre o qual o universo flutua. A realidade do vácuo quântico é semelhante à realidade que existia lá no início do universo, após o Big Bang. Então, está explicado. O vácuo quântico é isso, uma região
de infinita energia. Certo? De todos os livros sobre física quântica que eu já escrevi, apenas este aqui não está esgotado. A física quântica na vida real. Neste livro aqui, com base nos meus quase 30 anos de pesquisa, 25 anos, como a física quântica atua na vida das pessoas, eu coloquei o conteúdo todo dessa pesquisa aqui. E eu interpreto a física quântica para o público não especializado e ensino como orientar, utilizar a física quântica para resolver problemas, concretizar projetos. Numa linguagem absolutamente clara e compreensível, você não precisa saber nada de matemática, nem de física, para entender o conteúdo. Um verdadeiro manual prático da utilização da física quântica na vida prática. Com fidelidade científica absoluta. Não tem nada de misticismo, não tem nada de autoajuda. Este livro não existe em lugar nenhum para vender. Só eu vendo através do meu site de venda. Se você estiver interessado, é só clicar aí no link que aparece. Vocês sabem que eu também trabalho com psicodinâmica das cores. Porque a cor é fóton. E o fóton é o quantum de energia da física quântica. Portanto, as cores têm um fundamento quântico. E as cores que estão na parede são fótons, são quantos de energia. Então, os ambientes também são quânticos. E eu escrevi, ao longo dessa pesquisa toda, junto com a pesquisa da física quântica, este livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores nos Ambientes, onde eu estudo como é que as cores que estão nos nossos ambientes atuam sobre nós, sobre o nosso psiquismo, positiva ou negativamente. E ensino como colocar as cores para produzir efeitos específicos. Eu estudo 28 cores diferentes. O livro tem 430 páginas e é o único livro no mundo que estuda tantas cores assim. Se você estiver interessado, é só clicar aí embaixo no link.